Bom dia, povo lindo e abençoado por Deus. Deus é aquele que fez o céu e a terra. Assim como no Salmo 121 é lindo, né? Quando ele diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e fez a terra. O Senhor me fez e o Senhor te fez, meu irmão. Por isso não devemos toda a glória ao Senhor. E eu quero ler uma palavra aqui em Tiago 2, aleluia, Tiago 2 do 14 diante, aonde diz assim, ó, que fala sobre a fé sem obra para nada aproveita, ela é morta. Nada aproveita ter fé e não ter obras. Aqui ele chega a dizer assim, ó: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o seu irmão ou sua irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e lhe não deres as coisas necessárias para o corpo, que aproveita e que aproveito virá daí. Eita glória! Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Meu Deus, é forte. No 18, mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Meu Jesus, que é lindo. Tu crês que há um só Deus, faz o bem? Também os demônios os creem e estremecem, meu Jesus. Mas o homem vão, querem tu saber, que a fé sem obra é morta. Porventura Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada, e cumpriu-se as escrituras que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isto imputado como justiça, e foi, olha só, e foi chamado o amigo de Deus. Meu Deus. Vindo então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé, olha só. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por o caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obra é morta. Meu Jesus, esse texto do nosso apóstolo Tiago é forte demais, meu irmão. A fé sem obra é morta. Se você está vivendo o reino de Deus sem fazer obra, não vai ser justificado. A Bíblia diz que Abraão foi justificado porque ele fez a obra, ele ofereceu em sacrifício o seu filho Isaque. Aquele ato justificou ele, que ele tinha fé. Porque não adianta, aqui no 26 diz: porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obra é morta. Se nós estamos vivendo o evangelho somente por fé, mas sem fazer obra, sem ajudar aqueles que precisam, como já dei aqui no versículo 1, olha: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Eu lhe pergunto, quais obras você tem feito para o reino de Deus, né? Porque eu sempre tenho ditado que eu digo que aquele que não trabalha dá trabalho, meu irmão.
Se você não quer fazer coisas para Deus, você pode estar atrapalhando a obra de Deus. Então, meu irmão, cuidado quando você vê alguém fazendo algo para ajudar o próximo. Porque Jesus disse: eu tive fome e não me deste de comer. Eu tive sede e não me deste de beber. Eu estive preso e não me visitaste. Eu estive enfermo e não me deste um remédio para me curar. Aí as pessoas perguntam: mas Senhor, como foi que eu fiz? Quando foi que eu vi o Senhor com fome? Quando foi que eu vi o Senhor com sede? E ele diz assim: todas as vezes que você vê um desses meus pequeninos, né, um desses que estão afastados, né, muitas das vezes por consequências da vida. A vida dele foi uma vida sofrida e o inimigo colocou na mente dele que é este meio que ele deve fazer para viver. Mas a partir da palavra de Deus, como eu sempre falo, eu digo, né, que eu creio em Deus, eu acredito em vidas transformadas, porque eu sei de onde eu vim, eu sei quem eu era e eu sei o que Cristo, através da palavra de Deus, Bíblia Sagrada, meu irmão, é um conselho, é um testamento, é uma herança que nós temos para com Deus. Então nós devemos honrar este livro aqui e fazer o que Cristo manda fazer. E Cristo manda fazer o quê? Cuidar destas pessoas. Nós temos o direito. Ele disse: Deus, olha só, Deus deixou muitos, 513 mandamentos na lei de Moisés. Aí Deus vem e escreve com as suas próprias mãos, a Bíblia diz, os 10 mandamentos, numas tábuas de pedra. O povo também achou forte, então se transformou em 2. Jesus veio e trouxe 2. Quais são os 2, Luiz? Amar a Deus, o primeiro mandamento de Deus é: ame a Deus sobre todas as coisas. E eu pergunto: você tem amado a Deus sobre todas as coisas ou você tem deixado Deus em segundo plano na sua vida? E o segundo mandamento de Deus é o qual? É amar o próximo como a ti mesmo. Se eu me amo, eu tenho que amar o próximo. Se eu não quero ser machucado, eu também não machuco. Eu não posso fazer uma vítima se eu não quero ser uma vítima. Entendeu? Então isso é o amor de Deus. É aquele que está ajudando. Então a fé sem obra é morta. Medite nesta palavra e você vai começar a fazer as obras, ajudando aqueles que de fato precisam, amém? Vamos estar orando para que Deus venha falar ao seu coração e você venha se fortificar cada vez mais na graça e no conhecimento da palavra de Deus, amém? Senhor Deus poderoso, neste momento eu quero, meu Deus, apresentar esta pessoa que acha que só tem fé, mas até agora ele não fez obra alguma para o Senhor. Ele não tem um propósito na sua vida de ajudar aqueles necessitados. Mas Deus, que o Senhor venha o fortalecer, que o Senhor venha abrir a sua mente, abrir o seu coração, porque a partir do momento que uma pessoa pede ajuda, ela quer ser ajudada. E nós devemos fazer isso, meu Deus, ajudar o próximo, não para aparecer, porque não precisamos aparecer. Quem tem que aparecer é o Senhor, porque nós só mostramos que somos salvos em Ti quando nós fazemos as obras que precisa. Ajudar o próximo é fazer aquilo que o Senhor fez na terra, e o Senhor cuidou das viúvas, o Senhor cuidou dos órfãos, o Senhor cuidou do cego, o Senhor cuidou do aleijado, o Senhor cuidou de tantas pessoas, meu Deus. E a mesma forma, se nós queremos ser cristãos, parecido contigo, nós devemos fazer o mesmo que o Senhor fez nessa terra, porque a fé sem obra é morta, como o Senhor falou. E eu quero te louvar e te bendizer e dizer que nós somos justificados em ti quando nós fazemos as obras. Que Deus o abençoe em nome de Jesus e que o Senhor os proteja e os livre de todo mal. Amém.